Hallo Leute, eu sou Rayane e a minha pesquisa é sobre o material da Huber, sobre a série de livros Ausblick, e pesquisando sobre esse material na internet, eu percebi que ele é composto por 3 livros, Ausblick 1, 2 und 3, livros físicos, né, e que isso é dividido de acordo com o nível, né, o Ausblick 1 seria o B1, o Ausblick 2 o B2 e o Ausblick 3 o C1. É bem fácil de encontrar o material online do Ausblick, mas eu percebi também que de material online eu só tinha 2 divisões, Band 1 und 2, apesar de serem 3 livros, né, como eu disse anteriormente. E aí, olhando aqui os nomes das lições, né, a quantidade de lições, os nomes das lições, fazendo um comparativo com o conteúdo dos Ausblick, dos livros, né, eu percebi que a Band 1 está relacionada ao Ausblick 1 e a Band 2 está relacionada ao Ausblick 2, os dois com 10 lições. Então, o Ausblick 3 não teria uma correspondência online no site da Huber para exercícios online, né? O que, na minha opinião, seria uma falha, né? Já que todos os níveis deveriam ter a oportunidade de ter essa extensão de estudo online, né? Isso não acontece. O Ausblick 3, né, os alunos de nível C1 não teriam essa ferramenta, tá? Cada lição tem em média de 5 a 6 exercícios, né? Aqui é só a lição 2 da Band 2 que tem 8, que tem mais exercícios. Os exercícios são bem variados, né? Dentro de cada lição eu tenho uma subdivisão, né, aqui por subtemas, né, para cada exercício, mas eu não tenho nenhuma denominação do que esse exercício trabalharia, né, se ele é um exercício de gramática, se ele é um exercício de vocabulário, o que ele trabalharia. Eu também não tenho aqui muito bem a definição, né, se, mesmo que eu tivesse assim, né, a divisão de gramática e vocabulário, o que ele trabalharia? Seria pronomes, seriam conjunções? Isso não fica claro, parece só qual é o tema, né? E isso dificulta um pouco o aluno de encontrar o que ele gostaria de se aprofundar, porque como fica só o subtema, ele só clicando no subtema que ele descobre que, por exemplo, esse exercício aqui seria um exercício para treinar os pronomes reflexivos, mas se ele não clica, ele não tem como saber isso, tá? Os exercícios, como eu falei, são variados, então eu tenho exercícios de selecionar opções, eu tenho exercícios de completar lacunas, tem alguns exercícios de joguinhos, né, que são joguinhos, eu tenho caça-palavras, cruzadinha, tenho vários tipos de exercício, várias possibilidades, tá? Mas, apesar de ter várias possibilidades, eu não tenho exercícios que trabalhem, por exemplo, o Rohrverstehen, tá? Então, assim, ele é mais de produção, né? Tem aqui, por exemplo, uma questão gramatical de Endungen, né? Mas não tem nada dizendo que seria. E todos eles teriam essa proposta de produção escrita, né, ou de selecionar a opção, mas assim, nada de produção oral, né, não tem nada para estimular o Sprechen ou o Hören, né. O Lesen também não tem nenhum exercício de Leseverstehen, né, até você tem que ler para conseguir encaixar uma palavra ou outra em alguns exercícios, mas nada assim de realmente questões relativas a um texto, enfim, não tem essa variação de estímulos a habilidades, né? O que eu acho que torna o material um pouco incompleto, né? No estudo de uma língua. Eu separei alguns exercícios para a gente dar uma olhada na questão do feedback, né? Os feedbacks são diferentes de acordo com o tipo de exercício. Então, os exercícios que eu tenho que selecionar a resposta,
né? Eu tenho sempre o local é aqui, né? Acima dessa fotinho, né? Que todo tema vai ter uma fotinho. Quando eu acerto aparece Richtig, gut gemacht, ele dá uma incentivada, mas são frases prontas, né? Em geral, não muda muito. E se eu erro, né? Ele vai me dar um xizinho, ele vai dizer aqui também leider nicht richtig, e ele te estimula a tentar novamente, né? Bitte probier noch einmal. E aí você tem a possibilidade de acertar de uma segunda vez ou de uma terceira vez, por exemplo. Ele te deixa. Mas se você se você erra mais de 3 vezes, né, a outra já não é mais pontuada, já não te dá mais ponto nenhum. Apesar dele botar aqui listas, você já não ganha mais porcentagem nenhuma, tá? E aí, conforme você vai fazendo as questões, vai terminando, e ao final ele dá uma compilação aqui com o seu resultado, né? Ele te dá um gut gemacht, ele te diz quantos por cento você acertou, e também diz quantos você acertou de primeira. Esse é o tipo de feedback que ele dá, tá, pro aluno. Mas também, por exemplo, em questões que você tem a produção, né, ele vai te dar a opção de dicas, né? Então você termina de fazer o exercício, se você cometer erros, por exemplo, ele também vê a questão de letra maiúscula e minúscula, mas ele não te diz o porquê que você errou aquilo. Ele simplesmente diz que está errado. E aí te dá a dica, você pode apertar na dica, aparece ali a resposta certa. A gente vai ver aqui, eu vou terminar, pode completar. Vou completar algumas coisas erradas pra gente ter essa visão do erro. Pra ver o que ele vai colocar pra gente. Então, vou deixar alguns em branco, tá vendo? Aí ele dá a resposta, ele te dá um resultado. Leider nicht richtig, du kannst deine Fehler jetzt verbessern. Então, você pode melhorar, você pode tentar colocar o certo. Então, coloquei aqui certo, coloco um fertig, dá uma melhorada na minha pontuação aqui. Se eu já peço dica pra ele, e eu melhoro, a minha pontuação já não aumenta, tá? Aí se eu tiro isso daqui e peço uma dica, ele me dá uma letrinha e eu completo, a minha pontuação também não aumenta. Só se eu realmente decidir por mim mesma consertar e acertar o que estava incorreto. Aí melhora, né? Eu consigo acertar. Mas só na primeira vez também. Se eu ficar tentando, ele não me dá mais ponto, não. Como eu falei, então, na verdade, ele é um site fácil de usar, ele é rápido, é fácil de achar cada lição e tudo, só é difícil de realmente entender o que vai ser trabalhado em cada exercício, porque você vai ter que abrir para poder descobrir, e aí isso pode causar um certo transtorno para o aluno, que ao invés de ele, quero trabalhar perfect, vai diretamente no perfect, em exercícios de perfect, isso não acontece. Só abrindo os exercícios que eu consigo descobrir que matéria está sendo trabalhada, tá bom? Então, para concluir, as informações assim, que eu acredito que eu tenho exposto, as informações mais importantes sobre esse material online, só para a gente retomar, então é importante dizer que ele, apesar de ter 3 livros físicos, só tem 2 bands de exercícios online. O site é leve, fácil, não trava muito, né? E é bem simplista, né? Os exercícios não têm áudio, então eu acho que isso facilita também a execução do site, mas deixa ele um pouco incompleto também como material de auxílio. Os exercícios são variados, tem alguns joguinhos, tem alguma interatividade, mas são bem repetitivos, assim, ao longo das lições você vê que não tem muita variação de uma coisa para outra. Acaba sendo basicamente, no máximo, uns 6 tipos de exercícios, uns 10 tipos de exercícios diferentes, né, que eu pesquisei, olhei todas as lições aqui. E, bom, pra mim a pior falha desse material é que não tem nada para estimular Lesen e Ruhe verstehen, né?
E possui um certo feedback, apesar de ser um pouco mecânico, um pouco limitado, né? Ele te corrige na letra maiúscula, mas ele não te diz que foi a letra maiúscula que você errou, ele não te diz por quê. Então o aluno acaba tendo que descobrir por ele mesmo, né, o porquê daquela resposta dele estar errada. Ele tem que ele mesmo pensar nisso. Eu acho que esse feedback poderia ser um pouco melhor, né? Poderia explicar o porquê daquela resposta ser certa, né? Ou o porquê da sua resposta ser errada, coisas desse tipo, né? Ah, isso aqui não é der porque essa palavra é das, e porque aqui você tem que colocar no acusativo, então você teria que botar essa. Ele não tem essa explicação, né? Ele simplesmente apaga o que você colocou, então tá errado. E pelas dicas você também pode melhorar, mas enfim, aí você tem que ir meio que adivinhando o que você errou. Bom, espero que tenha sido esclarecedora a minha pesquisa sobre o material didático e espero que estejamos juntos em breve para poder ter mais discussões produtivas sobre esse assunto. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.